Bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente vai falar sobre a primeira sessão de RStudio. Então, para nos ajudar nisso, eu vou dar um pulinho em materiais, estatística clássica no RStudio e nós vamos dar uma olhadinha numa apostila que eu estou escrevendo já há algum tempo. E nessa apostila a gente vai ter um apêndice, chamado apêndice C, chamado Uma Breve Introdução ao R e o RStudio. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão direto para a página 159, onde aqui novamente eu falo um pouquinho sobre o ambiente R, o ambiente RStudio, como vocês podem fazer a instalação, mas isso a gente já viu no primeiro vídeo. Eu também indico aqui como vocês podem, por exemplo, fazer acesso online dessas ferramentas. E cá estamos, então, na primeira sessão de RStudio. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês o funcionamento básico do ambiente, dar algumas dicas para que a gente consiga, aí sim, começar com coisas um pouquinho mais interessantes e comecemos, então, a botar a mão na massa. Então, estamos na página 160 ali da minha apostila, Estatística Clássica no RStudio, que inclusive foi escrita dentro do RStudio, como eu comentei, é um bom recurso para escrever materiais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser, dentro do RStudio, nós podemos gravar, né, armazenar scripts, ou seja, documentos com instruções da linguagem R que vão acontecer nessa região aqui, nesse primeiro quadrante, ou melhor, segundo quadrante, né, canto superior esquerdo. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Arquivo ou file, né, salvar como, save as, e ele vai perguntar para vocês qual o nome que vocês querem dar para o arquivo de vocês e onde vocês querem armazenar essas instruções. E apesar de ser uma etapa muito básica, muito simples, é uma etapa extremamente importante, porque onde vocês vão armazenar e qual o nome do arquivo que vocês vão fornecer para o sistema é muito importante, porque depois vocês têm que recuperar isso, vocês têm que encontrar isso de forma intuitiva. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, dentro da minha pasta do philipezabala.com, que é a pasta onde eu guardo os meus materiais, eu vou disponibilizar para vocês uma série de materiais, né, e vou deixar aqui armazenado nessa pasta os códigos que nós formos gerando a cada aula, tá certo? Então eu vou criar aqui uma subpasta chamada códigos. Percebam que eu estou botando minúsculo sem acento, é uma facilidade que a gente tem. E essas funções que vocês estão vendo aqui, eu vou falar a partir da próxima aula. Depois eu mostro como é que vocês podem chegar nessas funções. Então, eu vou chamar assim, vou chamar aula 2, porque essa é a nossa segunda aula, né? E vou botar a extensão .r, tá certo? Então, vou salvar na pasta ciência de dados, ciência de dados em software livre, que é o acrônimo aí dessa pastinha, códigos, e o nome do meu arquivo vai se chamar aula 2. Então eu clico em salvar e agora eu passo a ter o arquivo aula2.r, então tudo que eu fizer nesse arquivo agora vai ficar salvo, né, para a gente recuperar no final, tá certo? Então, posto isso, salvamos aqui um arquivo, como eu já tinha indicado aqui nessa parte do texto, né? Aqui eu estou indicando para vocês salvarem como teste.r, tá? Mas como eu já estou aqui acompanhando vocês, eu vou fazer esse procedimento, né, chamando de aula 2, até para disponibilizar de uma forma melhor. Bom, o que a gente vai fazer então? Eu vou mostrar para vocês como vocês podem executar os comandos, como vocês podem operar com o ambiente, e aqui vocês têm toda a colinha, vocês podem verificar posteriormente para ler até vocês memorizarem, né? Então, para rodar um código, vocês podem usar duas opções. Ou vocês clicam nesse botão chamado Run, né, rodar, até eu comentei isso na aula passada, ou vocês dão um atalho de teclado. Os atalhos de teclado são super importantes para quem trabalha massivamente dentro desse tipo de ambiente. Eu mesmo conheço alguns atalhos que me facilitam muito a vida. O atalho para substituir a clicada desse botão Run, no Windows é o Ctrl Enter. E no Mac é o Command Enter ou Command Return, tá? Então, por exemplo, se eu pedir para o meu ambiente, eu vou aqui, eu estou dando agora um Command+. Tá? O Command+, ele dá um zoom aqui no ambiente, que é o que eu estou fazendo agora, para facilitar a visualização de vocês.
Então, se eu fizer uma coisa bem simples, por exemplo, 2 mais 6, tá? E eu quero mandar essa instrução ser rodada aqui no meu ambiente R. Tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso clicar em Run, é uma opção, ele me devolve o resultado. Ou, se eu quiser, eu posso, na linha que está o meu cursor, vejam que o cursor está na linha 3 vezes 5. Então eu vou agora clicar Command Return, ou Ctrl Enter no Windows, e ele vai fazer o mesmo procedimento de enviar o código lá para o terminal, tá certo? Para o console, melhor dizendo, tá bom? Vocês podem também, e agora eu posso usar o mouse para selecionar as duas linhas, né? Ou posso usar o teclado, eu posso segurar o Shift, vejam que o meu cursor está lá embaixo, eu vou segurar a tecla Shift com um dedo, e com o dedo da setinha eu vou subir e vou selecionar segurando o Shift, ou seja, das duas formas eu selecionei as duas linhas. Se eu der Command Enter ou Ctrl Enter aqui, ele vai rodar toda a seleção, que é o mesmo que acontece se vocês clicarem, por exemplo, no Run, tá certo? Então o Run roda a linha ou seleção, ele até indica ali, ó, roda a linha corrente, ou seja, onde está o cursor de vocês, ou a seleção que vocês, né, delimitaram ao fazer a seleção de vocês, tá certo? Então, primeira coisa, é muito importante. O que mais? Bom, para limpar o console, vocês podem usar a tecla de atalho Ctrl L, ou aqui é Ctrl L em qualquer ambiente, aqui tanto no Mac quanto no Windows é Ctrl L. Então ele vai limpar o ambiente para deixar a coisa um pouco mais, né, visual, assim, não ficar aquele monte de código. De vez em quando a gente quer fazer uns testes e fica muito poluído o nosso ambiente, tá certo? Então aqui eu vou dar um Command A ou Ctrl A para selecionar tudo e vou apagar essas primeiríssimas instruções, tá certo? Então vamos começar rodando essas instruções aqui. Percebam que toda a instrução vai começar com esse maior que, tá? Mas isso aqui não faz parte da instrução. Esse cara aqui é esse sinal que indica que ele está aguardando um comando, tá? Então, quando for copiar essas instruções, eu não vou copiar esse maior que, eu vou copiar do número ou do símbolo para frente, tá certo? Então, vou fazer aqui a cópia, né? Estou aqui selecionando, vou copiar toda a linha para vocês entenderem a minha instrução. Então, vou dar um Ctrl V ou Command V e colo o que vem lá do PDF. Então, algumas considerações. Quando a gente copia textos de PDFs, vejam que fica tudo esquisito ali, os cedilhas, os acentos, né? Então, isso vai acontecer de alguma forma. Não, até onde eu conheço, a gente não tem como resolver isso daqui a não ser arrumando, né? Mas a ideia dessa primeira cópia para vocês é só mostrar que toda linguagem de programação tem um símbolo chamado de comentário. E para que serve esse símbolo? Ele serve para dizer assim, olha, deste símbolo para frente, desconsidera o que tiver escrito, dando justamente a noção de que eu vou fazer um comentário na minha língua, né, português, inglês, seja qual for, e que o software não deve considerar aquilo como uma instrução, como um comando. Então, o que eu estou pedindo para ele aqui? Eu estou pedindo para ele fazer 2 mais 4 vezes 3. E aqui eu estou dizendo que são operações algébricas básicas mantendo as propriedades matemáticas. Claro, eu não vou ficar lendo um por um, a ideia é que isso aqui esteja no material para que vocês vejam posteriormente com maior detalhe, tá? Mas, basicamente, esses comentários servem para vocês entenderem o porquê que eu estou colocando cada um daqueles exemplos, tá certo? Então, eu vou apagar esse cara e vou só rodar as linhas de comando para vocês irem vendo a coisa acontecer. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, 2 mais 4 vezes 3. Nós temos uma operação, né, duas operações, adição e uma multiplicação. E aqui ele vai seguir a mesma instrução, ou a mesma lógica da própria matemática. Existe um nível de prioridade que a multiplicação é superior à adição, né? Então ele vai primeiro fazer o 4 vezes 3, que dá 12, e depois ele vai somar com 2, e finalmente ele me devolve o 14. Então, o R e o RStudio são calculadoras num primeiro momento, sem nenhum mistério. Assim como calculadoras que são, ó, vejam que eu sem querer copiei o maior que, então eu vou apagar esse cara porque ele não faz parte da instrução. Assim como na matemática, eu vou mudar a ordem de prioridade das operações usando o símbolo de parênteses. Na linguagem, vocês não vão usar
colchetes e chaves, como se usa na matemática. Aqui é tudo parênteses. Então, se vocês precisarem mudar mais de uma ordem de prioridade, vocês usam mais parênteses, tá certo? Essa é a simbologia típica da linguagem. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai primeiro somar o 2 com o 4, porque eu alterei a ordem de prioridade com parênteses, e depois ele vai multiplicar por 3. Então, um bom exercício quando a gente está aprendendo programação, e eu acho que a gente está sempre aprendendo programação, não importa há quanto tempo a gente programa, é bom, antes da gente rodar, a gente tentar dizer qual vai ser o resultado, para ver se a gente está entendendo, porque ficar muito passivo, só rodando, rodando e vendo um monte de número acontecer, não nos desafia muito. Então, antes de rodar essa linha de comando, eu vou ver ali, 2 mais 4, que dá 6, vezes 3, 18. E aí eu rodo para conferir se o meu resultado realmente está correto. Tá certo? Que mais? Tem aqui uma potência, né? E aqui um comentário. Aqui ele colou certinho. Vocês viram que o meu chapéuzinho ali, ele estava meio magrinho ali, né? Mas quando eu colei, ele corrigiu ali para o circunflexo bonitinho. Por que eu estou falando isso? Porque escrever o circunflexo depende de um espaço que vocês têm que dar. Já vou mostrar isso no teclado para ver o que acontece. Mas o circunflexo ele indica uma potência, ou seja, eu estou dizendo 2 elevado a 3. Então, 2 elevado a 3 dá 8, então esse cara tem que me devolver 8. Uma outra forma de vocês fazerem uma potência, que conversa com o Python, é botar 2 asteriscos. Então, 2 asteriscos 3 é como no Python vocês escreveriam 2 elevado ao cubo. E esse cara também tem que devolver 8 para vocês. O R, nativamente, ele vai usar o circunflexo. Então, quando vocês usam 2 asteriscos, ele primeiro converte para circunflexo para depois fazer a operação. Tá certo? Por que eu estou falando, então, do circunflexo? Vejam só, eu vou escrever agora na mão, tá? Vou fazer diferente. 3 ao quadrado, só para mudar um pouquinho. 3, eu vou segurar o Shift e vou apertar o 6, que é onde tem no meu teclado a setinha do circunflexo. Então, apertei o 6 e aparentemente não está acontecendo nada. Vejam que ele não escreveu o circunflexo. Então eu preciso dar um espaço para que o circunflexo apareça, tá certo? Então esse detalhezinho pode incomodar num primeiro momento, por isso que eu estou dando já a dica para vocês. E aí vocês botam 3 ao quadrado, ele devolve 3 vezes 3, que é 9, certo? O que mais? Sequências regulares. Tá? Na sequência, eu tenho aqui 1, 2 pontos 10. Essa é uma das grandes facilidades da linguagem R, de gerar sequências regulares. O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer a sequência de 1 até 10. Tá? É o jeito mais fácil que eu conheço de gerar sequências, não só no R, como em outras linguagens. Por exemplo, o Python, vocês têm que usar uma função. Né? Até onde eu conheço, não existe uma forma tão compacta de escrever sequências regulares como a gente consegue no R. Tá? Então, 1, 2 pontos 10 vai de 1 até 10. Se eu escrever, por exemplo, 10, 2 pontos 1, adivinha, 10, 2 pontos 1, adivinha, ele vai de 10 até 1, tá certo? E ali no meu material, eu deixei algumas pegadinhas, assim, coisas para vocês pensarem um pouquinho, né? Então, eu botei menos e o 10, 2 pontos 1 entre parênteses. Então, o que vai acontecer aí? Bom, os parênteses vão alterar a ordem de prioridade da minha operação. Então, ele primeiro vai listar de 10 até 1 e depois vai trocar o sinal de todo mundo. Então, vai acontecer de menos 10 até menos 1. Mas primeiro ele fez o que está dentro do parêntese e depois ele trocou o sinal de todo mundo. Diferente, por exemplo, de menos 10, 2 pontos 1. O que ele vai fazer aqui? Ele vai de menos 10 até 1, passando inclusive pelo zero. Então, vejam como é importante a gente dominar essas pequenas ferramentas, porque a gente usa muito esses recursos ao fazer toda a programação que a gente vai se valer aí na linguagem, tá certo? Então, o que mais? Atribuições. Atribuições são talvez uma das coisas mais importantes dentro da linguagem. Né? Eu vou aqui ativar o environment, né? Deixa eu até limpar o meu ambiente, tem uma vassourinha aqui que eu estava trabalhando agora há pouco e tinha gerado esses objetos aqui, então vamos zerar o nosso ambiente global, o environment. Environment é ambiente em inglês. Então ele está dizendo, o ambiente está vazio. Então, uma atribuição pode ser feita de 2 formas dentro da linguagem R. Na verdade, de mais formas, mas também não vamos complicar de sair. A atribuição típica do R, que funcionava até a versão 1.8, é assim, x recebe,
Percebam que eu botei um menor que menos, que dá uma noção de uma setinha para a esquerda. Então eu estou dizendo assim, ó, x recebe 2. O que ele vai fazer agora? Se eu rodar esse cara, Command Enter, ele vai passar a ter um objeto chamado x, cujo conteúdo vale 2. E para que serve isso? Bom, eu posso agora usar esse x, neste momento, valendo como 2. Então, se eu fizesse assim, 5 vezes x, o que ele vai me devolver? 5 vezes 2 tem que ser 10. Isso é a típica programação, né, simbólica, como se chama. E qual é a utilidade disso? Isso é das coisas mais potentes que a gente tem em programação, porque se vocês precisarem atualizar um valor, vocês podem se valer desse recurso. Por exemplo, vocês podem pedir assim, ó, x recebe x mais 1. O que vai acontecer? Antes de vocês rodarem essa linha 14, o x vale 2. Mas ele vai fazer o quê? 2, que está dentro do x, mais 1, e vai novamente atribuir a x, ou seja, vocês vão atualizar esse valor e esse x agora vai passar a valer 3 e não mais 2. Então essa noção de recursividade é super importante, porque tudo que a gente vai fazer em programação vão ser coisas dinâmicas. Então esse é um jeito muito econômico da gente escrever as coisas, tá certo? E se vocês não quiserem só olhar aqui no ambiente global, vocês podem a qualquer momento dizer assim, ó, x roda e ele diz para vocês o conteúdo desse objeto x. Mas percebam que esse objeto não precisa só conter um número, ele pode conter um vetor de números, ele pode conter matrizes, ele pode conter listas, bancos de dados inteiros, somente em um ou poucos caracteres. Essa que é a beleza aí da gente programar, então, de forma simbólica, tá certo? O que mais? Outra forma de fazermos atribuição, que passou a valer desde a versão 1.8 do R, é usar o igual. E aqui tem, digamos, duas vantagens de usar o igual, né? Então eu vou fazer assim, ó, y igual a 4. Percebam que eu estou dando um espaço, mas é só por questão visual. Eu poderia, sem nenhum problema, fazer coladinho assim, y igual a 4, que daria na mesma. Então, se eu rodar esse cara, vocês vão ver que vai ser criado um objeto chamado y, cujo valor dele é 4. E eu agora fiz essa atribuição usando o igual. Só vou dar um espaço para ficar, então, mais visual. Bom, quais são as vantagens e desvantagens de usar o igual? As vantagens, pelo menos de saída, são duas. Primeiro, você só usa um símbolo para fazer a atribuição, e não dois. Não é um menor que menos, é só um igual e já resolve o problema para vocês. Segunda vantagem, conversa com o Python. O Python, vocês fazem atribuições dessa forma, usando um símbolo de igual. Então, para quem já programa em Python, pode ser uma grande vantagem, ou mesmo para quem queira, assim, depois se especializar também em Python, pode ficar mais fácil de fazer as linguagens se conversarem, tá certo? Vão ter alguns momentos onde a setinha vai funcionar melhor do que o igual e vice-versa, tá? Mas aí eu vou mostrando ao longo dos exemplos para vocês ao longo das aulas, tá certo? Percebam que, no meu exemplo, eu ensanduichei, né? Eu abracei o y igual a 4 com parênteses. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, é o seguinte, eu vou selecionar toda a linha. No Mac, eu vou fazer, por exemplo, eu estou com o cursor lá no final da linha, eu vou segurar Command Shift e vou apertar uma vez para a esquerda, setinha para a esquerda. E ele já vai ir para o começo da linha, por causa do Command que eu estou segurando, e vai selecionando por causa do Shift que eu estou selecionando. No Windows, vocês fariam, por exemplo, se o cursor de vocês estivesse no final da linha, vocês segurariam Shift e apertariam Home. Home é uma tecla que serve para vocês irem para o começo da linha. Assim como o End serve para vocês irem para o final da linha. Tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, um cursor no começo, no Mac eu faria como? Command para ele ir para o final quando eu apertar na seta e Shift para ele ir selecionando. E eu agora vou apertar uma setinha para a direita. Então ele vai selecionar tudo. No Windows, como é que seria? Shift End. E vocês fariam esse mesmo procedimento. Beleza. E para que serve eu selecionar a linha? Porque o RStudio é um editor da linguagem R. Então, se eu abrir um parênteses, Shift 9 para eu abrir um parênteses, olha o que vai acontecer. Ele automaticamente abraça toda a minha seleção com esses parênteses. Isso é um recurso muito bom para quando a gente está programando, assim, fazendo um monte de coisas. Isso facilita muito a nossa vida.
Porque se vocês abriram um parênteses na linguagem, vocês vão ter que fechar. Então, já começar com a seleção, eu quero esta seleção aqui abraçada com parênteses. Esse recurso é muito interessante, tá certo? Mas para que serve ensanduichar com os parênteses? Pelo seguinte, olha só, eu vou fazer de novo, vou apagar aqui com a vassourinha, como se não existisse o nosso ambiente. Vou dar um Ctrl L aqui para limpar o nosso ambiente. Vou rodar de novo o x recebe 2, porque a gente vai rodar um exemplo daqui a pouco. E olha o que vai acontecer quando eu rodar esse cara. Além de ele fazer a atribuição, ele vai me apresentar o valor do y. Olha só, vou rodar. Então, ele além de fazer a atribuição, ele acabou de gerar o y, ele já me apresentou o conteúdo do y. É para isso que serve ensanduichar, né, abraçar o meu comando com os parênteses. Então, dependendo, se vocês quiserem ao mesmo tempo atribuir e apresentar, os parênteses podem ser um bom recurso. Tá? Eu uso muito isso em aula para facilitar e não ter que ficar escrevendo dessa maneira aqui. Ó, tá? Escreve o comando e depois X e roda de novo. Tá? Que mais? A setinha ela tem uma vantagem em relação ao igual, que é vocês poderem fazer atribuições ao contrário. Isso não é muito usual na linguagem, mas pode ser que, dependendo da programação que vocês fizerem, faça algum sentido. Então, eu poderia, por exemplo, dizer 3 é levado em Z, para não dizer que recebe. Então, o 3 vai ser jogado para dentro do Z. E também vou ensanduichar com os parênteses para rodar esse cara, já apresentar o conteúdo e mostrar que o Z passa a aparecer no meu ambiente global, tá certo? O que não vai acontecer é, por exemplo, vocês fazerem uma atribuição usando o igual, invertendo a lógica. Por exemplo, 5 igual a W. Ele não vai conseguir fazer essa conta. Ele vai dizer assim, ó, lado esquerdo da atribuição inválida. Tá? Então, o igual não vale para vocês fazerem atribuições viradas, vamos chamar assim. Tá certo? Beleza. Então, as atribuições. Uma vez que a gente tenha feito essa atribuição, vejam que eu vou rodar essa continha aqui. X mais Y vezes Z. De novo, antes de sair rodando, vale a pena eu tentar adivinhar, entre aspas, né? Tentar calcular isso para ver se eu estou entendendo o que está acontecendo na linguagem. Então, eu fiz atribuições. X vale 2, Y vale 4, Z vale 3. Então, X mais Y vezes Z é 2 mais 4 vezes 3. Por causa da ordem de prioridade, ele vai fazer 3 vezes 4, que é 12, mais 2, que é 14, e o mesmo 14 que eu obtive lá na primeira operação com números, eu agora obtive de forma simbólica. Tá? Então, só para vocês verem que eu posso fazer as coisas tanto de forma numérica quanto de forma simbólica. Segunda página, já estamos na metade aí da primeira sessão de RStudio. Vetores. Né? Um vetor é uma entidade muito importante dentro da linguagem. A gente usa muitos vetores. Né? Eu vou fazer um vídeo mais adiante sobre os objetos do ambiente R. Os objetos são super importantes, porque é com eles que a gente vai... são eles que nós vamos manipular o tempo todo. São eles vetores, matrizes, data frames e listas. A grosso modo, existem outros, mas esses são os principais. Então, um vetor é um conjunto de números concatenados, ou seja, colocados sequencialmente. Né? E essa noção de concatenar, que é uma palavra do português, não é da programação nem da estatística, vai ser utilizada, vai ser aplicada, melhor dizendo, com a letra C minúscula. O C minúsculo é uma função de R que vai fazer o quê? Eu vou fazer C abre parênteses, ou seja, eu estou usando a função C e agora eu vou dar parâmetros para essa função. O que vão ser os meus parâmetros? Eu vou copiar aqui, ó, o conteúdo 2,0,1,2,4,2. Ou seja, eu acabo de gerar um bloco chamado vetor que contém esses 6 valores, 201, 242, tá certo? E o que eu fiz na sequência, no meu exemplo? Eu atribuí esse cara a V. Né? E mais eu ensanduichei entre parênteses para, além de fazer a atribuição, eu ainda mostrar o vetor V. Então, nós acabamos de criar um vetor chamado V, de 6 posições, e isso vai ser dado por essa simbologia do colchete que vocês estão vendo aqui. Ele é um vetor de números, né, um numeric.
Então, o R já identifica que ele contém números e ele me mostra o vetor ali no meu environment. Caso o vetor fosse maior, ele ia botar reticências aqui para dizer assim, ó, esse vetor continua e eu não tenho espaço para apresentar todo para vocês, tá certo? Então, este é um vetor V. Então, eu agora tenho um único objeto que contém 6 números em sequência. O que eu estou fazendo aqui? Bom, o vetor pode ser operado. Então, meu próximo exemplo é fazer 2 vezes o vetor. O que eu vou fazer aqui? Assim como na matemática, eu estou fazendo uma operação vetorial. Eu estou multiplicando 2, que a gente chama de escalar, que é um número de dimensão zero, na verdade, ou seja, é um vetor de uma posição, vezes o vetor V. O que vai acontecer? Eu vou multiplicar cada posição por 2, ou seja, eu vou fazer 2 vezes 2 dá 4, vezes 0 dá 0, 2, 4, 8, 4. Então, esse aqui é o resultado do meu vetor 2 vezes V, tá certo? Que mais? Eu posso elevar um vetor ao quadrado, né? Então, por exemplo, V, chapeuzinho, Shift 6, espaço, 2, Ctrl Enter ou Command Enter, e ele vai agora elevar cada posição do vetor ao quadrado. Percebo que na matemática não existe a definição de vetor ao quadrado, né? Os matemáticos às vezes até ficam meio chateados com essa função, mas computacionalmente essa função é extremamente útil. Tá? Então, V ao quadrado eu elevo cada... Aí vocês podem ficar curiosos aqui, pô, mas se eu fizesse V na 3, o que aconteceria? Pô, ele elevaria ao cubo. E são essas brincadeiras, esses pequenos testes em volta do que a gente está falando, que enriquecem muito o entendimento de vocês. Então, eu assim que terminar essa aula, já vou disponibilizar lá no nosso link de GitHub, que eu inclusive vou passar para vocês agora, e vou deixar então esse documento à disposição e vocês, né, se divertem aí fazendo o que vocês acharem mais interessante, certo? Bom, o que importa quando a gente está trabalhando com vetor? Eventualmente, a gente precisa pegar um particular elemento daquele vetor. Então, como é que a gente faz isso? A gente começa dizendo assim, do vetor V, eu quero pegar, por exemplo, a terceira posição. Como é que eu faço isso? As posições, assim como já tem uma colinha aqui no ambiente global, as posições são dadas entre colchetes, tá? Então, eu vou abrir um colchete. Percebam que, como eu estou numa linguagem de programação, se eu abrir um colchete, eu preciso fechar um colchete. E ele automaticamente já abre e fecha o colchete, tá certo? Então, eu quero dizer o seguinte, pegue o V na terceira posição. Se eu rodar esse cara, o que vai acontecer? Ele tem que me devolver 1. Então, se eu rodar, o resultado desse V terceira posição é o valor 1. Simples assim. Tudo bem? O que mais que eu mostro para vocês aqui? Eu posso estar interessado em não pegar uma posição. Então, se eu pegar assim, ó, V, abre colchetes, menos 3, o que vai acontecer? Ele vai me dar todo o vetor V, exceto a terceira posição. Então, vejam que ele me dá exatamente o vetor 2, 0, 2, 4, 2, pulando 1. Tudo bem? O que mais? Eu posso pegar posições arbitrárias do meu vetor. Por exemplo, eu quero só a terceira e a quinta posições. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou fazer assim, do vetor V, eu vou selecionar algumas posições. Como é que eu digo para ele a posição 3 e 5? Eu vou usar de novo o recurso do concatenar. Concatene, abre parênteses, a posição 3, vírgula, a posição 5. Então agora ele tem que me dar o 1 e o 4, porque são a terceira e a quinta posições do meu vetor V. Tudo bem? Que mais? Existe uma função chamada length. Length é tamanho ou comprimento, melhor dizendo, né? Length, né? Length de V. Percebam que o RStudio ajuda vocês, ó. Leng, se vocês se atrapalharem no H, por exemplo, ele já completa para vocês, ó. E tem várias funções que têm a ver com length. Então, essa ajuda do RStudio, ele vai dizer para vocês a função, né, que está parecida com aquilo que vocês estão escrevendo, e ele vai dizer de qual pacote vocês estão puxando essa função. Então, ele está puxando do pacote base, que é aquele que a gente baixou lá do site do R, que é o base R, ou seja, que é assim o núcleo básico das funções essenciais, elementares da linguagem.
tá? Então, se vocês quiserem só clicar, ele vai completar para vocês. E como o length é uma função, vocês vão botar entre parênteses os parâmetros dessa função, ou seja, os detalhes que vocês querem para essa função. O que ele pede para vocês? Length de x. O x aqui é o vetor que vocês estão buscando o tamanho. No caso, eu quero o length do vetor v. Então, ele vai me devolver 6, que é o comprimento, então, deste vetor. Se vocês não conhecerem uma função ou quiserem conhecer mais detalhes, vocês podem dar uma interrogação nome da função. E ao rodar isso daqui, vocês vão abrir aqui nessa aba de ajuda a documentação específica dessa função. Então vejam só, a função length dentro do pacote base, ele vai dar uma grande descrição, tamanho de um objeto, ou comprimento, melhor dizendo, vai dar uma descrição um pouquinho mais detalhada, né? Dado ele obtém ou ajusta o tamanho de vetores, incluindo listas e fatores, ou de qualquer outro objeto de R para o qual o método tenha sido definido. Ele mostra genericamente como vocês fazem o uso, então a gente fez o primeiro tipo de uso, a gente pediu o tamanho do objeto X, e ele nos devolveu 6, mas a gente poderia ainda fazer uma atribuição. Faça com que o tamanho de objeto X receba um certo valor. Tá? Isso a gente vai fazer mais adiante. Na sequência, ele dá os argumentos ou parâmetros, que é aquilo do qual a função depende. Então, x é um objeto de R, para reposição, um vetor ou um fator. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais desses objetos na sequência. A documentação também vai trazer detalhes da função para vocês, claro que eu não vou ficar lendo isso agora. Tá? Value é a parte da documentação que diz o que ele devolve para vocês. Então, nesse caso aqui, o método padrão vai retornar um inteiro não negativo de tamanho 1, exceto para vetores com mais de 2 elevado a 31 menos 1 elementos que retornam um double, mas isso é outra conversa. Fato é, ele vai devolver um valor não negativo, ou seja, 0 ou qualquer valor inteiro, né, positivo, de tamanho 1, ou seja, ele devolve um cara de uma única posição. Alguns warnings, ele pode dar algumas dicas de como vocês usam isso em outras classes de objeto, isso a gente fala mais adiante. Dá referências bibliográficas para vocês, porque o R, por ser um software livre, ele é extremamente bem documentado. Então, nas documentações das funções, geralmente vocês têm, inclusive, a parte bibliográfica, de onde o programador tirou as ideias para escrever a função. Então, aqui ele está referenciando um livro super importante, que é The New S Language. A linguagem S foi a linguagem que deu origem à linguagem R, né? Escrito por esses 3 caras aqui, que são assim, os papas da linguagem, né? Em especial aí para o John Chambers, que até hoje continua bastante nativa, talvez os outros também, mas o Chambers é o que eu melhor conheço dos 3. Tá? Tem um Veja também, See Also, né, que ele vai mostrar algumas funções relacionadas a essa função que vocês estão procurando. Aliás, a gente aprende bastante coisa nesse Veja também. E, por fim, ele dá uns exemplos para vocês, que vocês copiam, colam e o exemplo roda. Tá? Então, geralmente, quando eu estou buscando uma função nova, eu faço o quê? Eu dou uma interrogação no nome da função, dou uma olhadinha assim e vou direto lá para os exemplos. Então, eu seleciono os exemplos, Ctrl+C ou Command+C, colo aqui, rodo e vejo o que acontece. Então, o length de diag4 devolve 16. Aí vocês podem se perguntar, mas o que é diag4? Então, vocês selecionam, copiam, colam, e ele devolve, opa, uma matriz identidade 4x4. Então, se vocês pedirem o tamanho de uma matriz diagonal, ele devolve 16 para vocês, ou seja, ele vai dar o número de elementos de uma matriz. E assim a gente vai, né, aprendendo como a linguagem funciona. Tá certo? Maravilha. Então, aprendemos a pedir o tamanho do vetor, a gente vai fazer isso muitas vezes para vetores e matrizes. Depois, eu dou algumas funções adicionais. Tá? Uma delas é uma função chamada fractions, frações, que está dentro do pacote mass. Tá? Então, aqui eu vou usar esse exemplo aqui, mas eu achei que esse exemplo está muito complicado. Eu vou fazer um exemplo mais simples para você. Ao invés de ter esses cossenos aqui, vamos fazer um negócio mais simples. Se eu botar assim, ó, fractions de 0,5, tá? Primeiro, por que tem mass 2 fractions? Mass é um pacote de R.
E vejam que em nenhum momento eu chamei este pacote mass. Se eu não colocar esse mass aqui e só rodar fractions, ele vai me dizer assim, eu não sei, não conheço a função fractions. Então eu tenho duas formas de eu operar. Ou eu boto o nome do pacote que contém a função mass, dois pontos, rodo, e ele me devolve o resultado. Opa, eu pedi o 0,5 em fraction, né? Então ele me deu 1/2. Então, acabei de ganhar um decimal escrito em fração. Mas, se eu não quiser ter que chamar cada vez o nome do pacote, uma outra forma é eu dizer assim, ó, library, chame a biblioteca mass, rodo esse cara, e a partir desse instante que eu rodei, todas as funções do pacote mass passam a ficar disponíveis no meu ambiente. Então, se eu botar de novo fractions do 0,5, vou usar o mesmo exemplo para... Ele vai me devolver meio sem eu ter que dizer mass pontos fractions, tá certo? Então, é uma forma de vocês, né, obterem, né, aqui 0,25 tem que devolver 1/4. Né? Então, é uma forma de vocês escreverem números em forma de fração, ou o mais próximo que a função puder devolver para vocês. Tá certo? Que mais? Letters 1,2.20. Então, como é que eu sei se esse letters é uma função ou se ele é um objeto? Tá? Eu sei que ele é um objeto, ele é um vetor, na verdade, porque eu estou pegando as 20 primeiras posições usando um colchete. Se tivesse em parênteses, o letters seria uma função. Como tem um colchete, o letters é um vetor. E o que tem nesse vetor? Eu vou dar um clique duplo em cima do letters. Isso aqui funciona em qualquer software, do Word, Excel, qualquer um vai funcionar. Um clique duplo vai selecionar a palavra que vocês querem. Eu uso muito esse recurso. Se vocês rodarem, vejam que o run, ou Ctrl+C, ou Ctrl+Enter, perdão, ele roda a linha ou seleção. Como eu tenho o letter selecionado, Command+Enter, ele me mostra o conteúdo de letters, que são 26 posições com as letras minúsculas do nosso alfabeto. Se eu rodar letters 1,2.20, o que deve acontecer? Bom, creio eu que ele me dê as 20 primeiras posições do vetor. Antes de rodar, porém, eu vou só explicar para vocês o que é esse número 1 aqui, e agora o 21 que aparece, né, aqui na minha listagem. O que esse número faz é o seguinte, ele indica a posição do elemento imediatamente à direita dele, ou seja, o A é o cara da primeira posição dessa minha lista que eu acabei de apresentar. O U é o 21º, que ele está aqui vizinho ao U. Né? E como é que ele faz isso? Bom, se eu reajustar a janela, ó, vou reajustar a janela, vou pedir o letters de novo, o que vai acontecer? Eu espremi a janela. Antes eu tinha ido até o T, né? Mas agora ele só coube até o P de Paulo. Então o Q quebrou na próxima linha, então ele disse o Q é o 17º elemento dessa lista. Não que o U tenha deixado de ser o 21º, mas por causa da largura da minha tela, ele vai me mostrar a posição do elemento imediatamente à direita dela. Vocês vão ver como isso é importante quando a gente tem um monte de números na nossa tela. Bom, então se eu rodar a linha agora sem a seleção, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar só as 20 primeiras linhas, 20 primeiras posições, perdão, que vai de A até T, né? Como a gente já tinha imaginado. Então, vou aqui rodar de novo. Ah, mais uma dica. Quando vocês estão aqui no console, aqui na parte de baixo, vocês podem usar um recurso, que é o recurso típico de linhas de comando, que é o seguinte, se eu botar para cima, ele vai lembrando do último, penúltimo, antepenúltimo, e ele vai indo ao contrário para todos os comandos que eu fiz na sessão. Então, por exemplo, se vocês fizeram um comando e querem repetir o comando, uma vez para cima, Enter, ele roda o mesmo comando. Querem rodar o comando que vocês fizeram 2 passos anteriores, 2 vezes para cima, ele agora mostra o letters. Isso aqui é de grande utilidade quando a gente está escrevendo os programas. Tudo bem? Curiosidade, se eu escrever letters maiúsculo, o que deve acontecer? Olha lá, constantes construídas dentro do R. Né? Então, o letters maiúsculo vai dar as 26 letras do nosso alfabeto, só que agora as maiúsculas. Né? Bem intuitivo. Existe uma função chamada noQuote, quote é aspas, né? Então, noQuote, ele vai me devolver o vetor sem as aspas, né? Então, vocês podem se perguntar assim, por que ele está me indicando aspas aqui nesse vetor? Porque quando o vetor é dito alfanumérico,
ou seja, quando ele tem letras, as linguagens de programação identificam letras entre aspas. Letras, caracteres, textos, sempre vão estar entre aspas. Então, como o vetor letters, tanto maiúsculo quanto minúsculo, é um vetor de letras, cada letra vai aparecer entre aspas. Se eu pedir no quote letters, ele não deixa de ser um vetor alfanumérico, mas isso é só um jeito de vocês, talvez, apresentarem de forma um pouco mais limpa o vetor de vocês, sem as aspas. Mas, de novo, não deixa de ser um vetor de alfanumérico, certo? Depois, já chegando no final, só para vocês entenderem algumas funções aqui que a gente vai brincar na próxima aula, substr, né? Então, o mais legal aqui é vocês darem uma olhadinha, né? E rodarem para ver o que acontece. Claro que vocês podem dar uma interrogação substr e ir direto para a documentação da função. Aliás, esse é um excelente jeito de nós aprendermos a usar a linguagem. Porque nem o programador sabe todos os detalhes de todas as funções que ele escreveu. Eu mesmo escrevo alguns pacotes e, volta e meia, eu dou uma olhada na minha documentação para ver como é que eu fiz no detalhe aquele parâmetro daquela função, tá? Como é que funciona exatamente. Então, substr, ele pega uma substring, ou seja, um subconjunto de uma string, de um texto, de um vetor de caractere, ou seja, de um texto. Tá? Então, como é que ele funciona? Substrx start stop. O que é o x, ou texto? Um caractere, um vetor de caracteres. Né? Start stop, ou start first, é o primeiro e o último elemento a serem colocados. Então, substr abcdf24 vai fazer o quê? Ele vai me dar a substring dessa string abcdf da segunda até a quarta posições. Então, eu já sei que esse cara deve me devolver BCD. E é isso aí. Ou seja, pega a string abcdf e me dá da segunda até a quarta posições. Certo? Que mais? Existe... bom, aqui eu dei uma... Brinquei aqui com palavras gaúchas, né? No sentido de que eu estou criando um vetor alfanumérico, que eu estou chamando de x, que contém 3 palavras, chimarrão, gaita e ba. Né? Se eu rodar esse cara aqui, deixa eu puxar o meu environment aqui, para vocês verem que ao rodar essa linha 44, o que vai acontecer? Vai aparecer um vetor x que vai substituir aquele 2, tudo bem. Agora não vai ser mais o valor 2, mas sim um vetor de caracteres, CHR character, ou char, né? De 3 posições, e aqui, de novo, como eu mostrei para vocês, ele mostra o que cabe na tela. Então, chimarrão, gaita e ba. E existe uma função chamada string split, né? Que faz o quê? Ele vai tirar, né? Vai fazer uma quebra da palavra de vocês pelo caractere que vocês querem. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai quebrar cada palavra do meu vetor x pela letra A. Olha o que ele vai me devolver. Ele vai pegar o chimarrão, que era uma única string, e vai quebrar em 3, usando o A como uma quebra. Então, chim, onde tinha o A, ele usou como quebra, RR, onde tinha o A, uma quebra, e o O sozinho. Gaita, né, ele usa o A central para separar o G do IT. E o BA fica o B e o H, cada um numa ponta. Certo? Só para a gente concluir essa primeiríssima sessão de RR Studio, eu só estou mostrando assim, um panorama das coisas para vocês, depois eu vou dar mais detalhes. Existe uma função chamada toLower, que significa para minúsculas. Né? Então, se eu pedir toLower de x, ele vai me devolver o mesmo vetor x, aquele que a gente acabou de indicar, só que tudo em minúsculo. E existe um chamado toUpper, adivinha o que ele faz? Né? Ele vai escrever esse vetor todo com letras maiúsculas. Tá certo? Para que servem essas funções? Quando a gente vai trabalhar com texto, a gente precisa padronizar os nossos textos. Geralmente, os analistas padronizam para tudo em minúsculas. Essa função toLower geralmente é a mais utilizada entre os programadores. Tá certo? E fim da nossa primeira sessão de RR Studio. Então, eu daqui a pouco vou disponibilizar para vocês essa aulinha aqui, né, esse documento, né, onde eu vou disponibilizar para vocês
lá no meu GitHub. Né? Como é que vocês chegam no meu GitHub? Bom, tem dois jeitos. Ou vocês escrevem github.com/Felipe Zabala e vocês vão acessar o meu GitHub, onde eu tenho vários repositórios, que eu deixo todos abertos aí para vocês. Né? E nós estamos falando do repositório chamado Ciência de Dados em Software Livre. Percebam que eu só coloquei as iniciais, Ciência de Dado em Software Livre. E dentro desse repositório aqui, vocês vão ter uma série de funções, né, que eu estou começando aqui a arrumar. Percebam que são funções já que faz 2 anos que eu coloquei aí no GitHub, mas eu estou começando a atualizar essas funções para que vocês tenham tudo arrumadinho. No próximo vídeo eu vou falar desse DS1 básico, que eu estou terminando de arrumar aqui para vocês, e aí nós vamos fazer uma aula só sobre funções básicas e super importantes da linguagem, que eu acho que vão fazer vocês entenderem os mecanismos aí da linguagem R e RStudio. Tá certo? Então é isso. Mais uma vez agradeço aí a presença e paciência de todos e um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!